E Gerson deu esperança para o torcedor do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica em detalhes essa história e fala também sobre o rival do Flamengo na Libertadores perdendo jogadores importantes. Quero contar também sobre o São Paulo, que vai jogar pelo menos 2 vezes na Vila Belmiro e ficou revoltado com a divulgação dos áudios da partida contra o Palmeiras. Para completar, preciso te falar sobre o melhor técnico do futebol brasileiro na visão de um dirigente do Flamengo, e esse técnico não é o Felipe Luiz. Falo ainda sobre Fabinho Soldado. Você sabia que o executivo de futebol do Corinthians trouxe uma série de pessoas que custam bem caro para o staff alvinegro? Para completar, o Grêmio cobrando calote de São Paulo e Botafogo, últimas do mercado, Lianco só voltando em 2026, troco do Flamengo no Palmeiras e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora de palpitão do Nicola. E a minha sugestão vai na vitória do Brasil contra a Coreia do Sul, amistoso que acontece na manhã dessa sexta-feira. Para você nem ter trabalho de procurar por essa odd, é só clicar no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete aparece para você escolher qual o valor da sua fezinha, com a lembrança de que você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo falando justamente da seleção brasileira. Carlo Ancelotti confirmou Casemiro como capitão da seleção brasileira e ele deu uma declaração forte em sua entrevista coletiva. Me parece que o recado pode ter sido direcionado para o Neymar. Abre aspas para o técnico italiano: não quero jogadores que vão para a Copa para serem os melhores do mundo. O objetivo tem que ser ganhar a Copa, concordo em gênero, número e grau. Quero contar também que o Colégio do Vasco recebeu um prêmio da Secretaria do Estado de Educação lá do Rio de Janeiro, por conta do projeto e trabalho com categorias com atletas da base. Esse Colégio do Vasco, inaugurado em 2004, já atendeu a mais de 5.000 esportistas ligados ao Cruz Maltino. Já o Orlando City tentou a contratação de Richarlison, centroavante que pertence ao Tottenham. O negócio morreu quando o time inglês pediu 40 milhões de euros. Já o Botafogo reduziu de 5 para 3 os dias de folga por conta da data FIFA. E essa redução tem muito a ver com o rendimento da equipe, que só venceu 2 dos últimos 7 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. A saideira do giro de notícias, a justiça negou pedido para reintegrar o ex-presidente Andrés Ueda e outros 3 ex-membros do comitê de gestão do Santos ao quadro de sócios do clube. E a treta envolvendo Flamengo e Palmeiras tem mais um capítulo, dessa vez um troco do Flamengo em relação ao Palmeiras. Contei para vocês de forma exclusiva na semana passada que o Palmeiras havia contratado o Felipe Tereza, atacante de 19 anos de idade, dispensado no Fla. Pois bem, o Flamengo contratou um jogador do Palmeiras, trata-se de Pedro Henrique, goleiro de 17 anos de idade. O atleta estava rescindindo seu contrato no Verdão quando se acertou com o Fla. Ele, inclusive, já estreou pelo Flamengo no início dessa semana, atleta que chega para o Sub-17 com uma informação importante. O Palmeiras abriu mão do atleta porque não via futuro no Pedro Henrique, mas ficou com 30% de olho numa venda futura. Se o atleta for vendido, o Palmeiras fica com um pouco menos de 1/3 do negócio. Só para completar, o Pedro Henrique assinou contrato com o Fla por 2 temporadas. Ele havia sido contratado no fim do mês de setembro e estreou nessa quarta-feira em jogo contra o Resende pela Copa Rio Sub-17. A saideira sobre o Flamengo. Flamengo versus Sport será disputado no dia 13 de novembro, às 20h30, jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Péssima notícia no Galo: Lianco só volta a jogar em 2026. Titular absoluto, capitão e homem da confiança do técnico Jorge Sampaoli, ele rompeu de forma total o ligamento, o tendão de Aquiles, lesão sofrida na vitória por 3-1 contra o Sport nessa quarta-feira. O próprio Lianco usou suas redes sociais para fazer o comunicado. Ele disse, abre aspas, irei passar por uma cirurgia no tendão de Aquiles após ruptura total. Momento triste, muito triste para mim e minha família, que, independente de tudo, estava vivendo muito feliz e honrada pela minha fase no Galo. Como líder, capitão, todos poderão contar comigo. Você, torcedor do Atlético, qual o tamanho do prejuízo?
em não ter elenco na reta final do Campeonato Brasileiro, mas em especial também na Sul-Americana. O Galo começa a disputar ainda nesse mês as semifinais contra o Independiente Del Valle. Bora falar agora sobre o Grêmio, que resolveu cobrar de forma pública São Paulo e Botafogo. O presidente Alberto Guerra deu uma entrevista ao Band Esportes, deixando bem claro que os dois rivais da Série A ainda seguem inadimplentes com reforços contratados recentemente. Frase do presidente: são dois clubes que devem ao Grêmio. Tem parcela em aberto do São Paulo pelo Ferreira e do Botafogo pelo Nathan Fernandes. Quero começar explicando sobre a contratação do Ferreira. São Paulo se comprometeu a pagar 2,5 milhões de dólares por 35% dos direitos econômicos. Primeira parcela foi paga com atraso, mas o tricolor conseguiu quitar 1 milhão e 400 mil dólares. Restam ainda 1 milhão e 100 mil dólares, ou mais ou menos 5 milhões e 900 mil reais, que já estão atrasados. O caso do Nathan Fernandes é mais grave, porque envolve cifras maiores. A operação gira na casa dos 3 milhões de dólares fixos, podendo chegar até 7 milhões de dólares com bônus. O presidente Alberto Guerra não informou o tamanho da inadimplência, quanto o Botafogo deve, mas o que é certo é que John Textor tem mais uma dívida não paga. Esse dirigente, que conseguiu transformar do ponto de vista esportivo o Botafogo, é um dos maiores inadimplentes do futebol brasileiro. São inúmeros os casos do Botafogo relacionados a outros clubes, jogadores e empresários em que o Botafogo do Textor não faz pagamento, apesar de faturamentos extremamente altos. Bora falar agora sobre Fabinho Soldado. Fui o primeiro a contar para vocês que o executivo de futebol do Corinthians, que ganhava 25 mil reais por mês nos tempos de Flamengo, hoje fatura pouco mais de 400 mil mensais, certo? Pois saibam que a situação é bem pior. Desde que ele foi contratado para se tornar executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado já indicou e conseguiu a contratação de 11 pessoas que integram a comissão técnica. A maior parte delas de scouts, de pessoas que trabalhavam com ele no Flamengo e foram contratadas pelo Corinthians com salários bem maiores. Há um caso em específico que gera muita desconfiança. Um amigo de infância do Fabinho Soldado, o Lulinha, foi contratado para ser uma espécie de coach. Ele dá uma série de palestras para os atletas e tal, e ganha 80 mil reais por mês, formação de uma página chamada A Voz das Arquibancadas. Fui confirmar com uma pessoa que conviveu com o Fabinho, entre outros, lá no Corinthians, e essa pessoa me confirmou que, de fato, houve a contratação do Lulinha e mais uma série de outros indicados por ele. O problema maior vem agora. Toda essa galera, formada por Lulinha, scouts e companhia, encarece a folha salarial do Corinthians em 875 mil reais mensais. Esse valor equivale ao salário de um grande jogador, alguém que chegaria com potencial para ser titular absoluto do Corinthians. Você acha que a raiva para por aí? Saiba que esse salário atual do Fabinho Soldado, de algo na casa dos 430 mil reais por mês, foi reajustado pouco antes de o Augusto Melo deixar a presidência. Entre vários movimentos suspeitos feitos pelo Augusto, aumentando multas rescisórias de contratos que ele havia indicado, ele acabou concedendo mais um aumento para o Fabinho Soldado. Até por isso o executivo de futebol fatura todo esse caminhão de dinheiro. Responda rápido qual é o melhor técnico de futebol em atividade no Brasil. Para José Botto, diretor executivo de futebol do Flamengo, a resposta óbvia seria Felipe Luiz, com quem ele trabalha no próprio Fla. Ou então Abel Ferreira, português como ele e campeão mais de 10 vezes desde que foi contratado pelo Palmeiras. Mas, numa conversa informal com um empresário, que é também meu amigo, o José Botto fez os maiores elogios a Leonardo Jardim, apontando o comandante cruzeirense como hoje o principal treinador em atividade por aqui. Pro José Botto, não há técnico melhor. Em termos de capacidade de montar times, de conduzir jogadores e de conhecer futebol. Com detalhe importante, José Botto fez essas revelações mesmo sem nunca ter trabalhado com o Leonardo Jardim. Eles têm idades parecidas, o José Botto é mais velho do que o Leonardo Jardim. José Botto e Leonardo Jardim fizeram a carreira em Portugal e depois no exterior, e há uma admiração bem grande pelo homem forte do futebol do Fla. Mas não imagine que isso possa ser um indício de que em algum momento o Flamengo vá tentar a contratação de Leonardo Jardim. Leonardo Jardim já deixou bem claro que no Brasil só trabalha no Cruzeiro, a relação dele com o dono da SAF cruzeirense é espetacular.
Pedro Lourenço dá toda a autonomia do mundo ao Leonardo Jardim, que vai ficar por aqui enquanto estiver no Cruzeiro. Quando ele se cansar de comandar a Raposa, certamente deixará o Brasil para voltar a trabalhar no exterior. Agora de falar sobre o São Paulo, que vai jogar pelo menos 2 partidas na Vila Belmiro e podem ser 3. O motivo? Uma série de shows programados para o mês de novembro no Morumbis. Já estão confirmadas as partidas entre São Paulo e Flamengo e São Paulo e Bragantino no Estádio do Santos. O jogo contra o Fla acontece em 5 de novembro, contra o Red Bull Bragantino em 8 de novembro. Existe a chance também de São Paulo e Juventude, no final do mês de novembro, entre os dias 22 e 23, também ser realizado no Estádio Santista. Você lembra de um acordo entre Santos e São Paulo, em que o tricolor cede o Morumbi para o Santos e a recíproca é verdadeira. A mudança no local das partidas contra Flamengo e Bragantino tem a ver com shows do Imagine Dragons, Linkin Park e Dua Lipa. A possibilidade de mudança do jogo contra o Juventude tem a ver com apresentações da banda Oasis, com a lembrança de que cada dia de apresentação lá no Morumbis de shows garante ao São Paulo pelo menos 4,5 milhões de reais. Antes de mudar de assunto, eu só queria te atualizar que a CBF enfim divulgou os áudios do VAR. E dá para dizer que os dirigentes do São Paulo ficaram ainda mais revoltados, porque ficou muito claro que Ramon Abate Abel, o árbitro em campo, e Hilbert Estevão, o árbitro de vídeo, estão completamente fora da realidade em relação às normas. Eles entenderam o lance do pênalti do Alan em cima do Tapia como absolutamente normal. Frase do Ramon Abate Abel: escorregou, a bola está passando, pode seguir. O VAR respondeu: é justamente isso, ele escorrega, o contato é acidental e a bola está saindo da área. Total falta de desconhecimento, até por isso São Paulo vai exigir da CBF que essa dupla nunca mais atue em jogos do tricolor. Hora de falar sobre o rival do Flamengo na Libertadores. Racing perdeu 2 jogadores em definitivo para os confrontos de semifinal que acontecem ainda nesse mês, semifinais da Libertadores. O zagueiro Franco Pardo passou por exames que constataram uma lesão grave, lesão muscular. Ele só volta numa eventual final da Libertadores. Titular absoluto e apontado como um dos principais zagueiros do futebol argentino na atualidade. Já Elias Torres, atacante, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só volta na próxima temporada. As 2 lesões na última segunda-feira, no jogo do Campeonato Argentino do Racing contra o Independiente Rivadavia. Racing que é hoje o 12º colocado no Campeonato Argentino com 12 pontos. Depois de 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, mas não se deixe levar pela campanha. Hoje o Racing está completamente focado nas partidas de Libertadores da América. Jogo de ida contra o Fla marcado para 22 de outubro. No Maracanã, o jogo da volta em Buenos Aires no dia 29. Quero falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente sobre Gerson. Contei para vocês na quarta-feira que representantes do Atlético e o Palmeiras desmentem qualquer possibilidade de negociação para que o Gerson vire reforço alviverde em 2026, certo? Mas o Gerson parece ter gostado dessa história e acabou, pelas redes sociais, causando empolgação na torcida alviverde. É que o Gerson curtiu o comentário de um torcedor alviverde que havia escrito o seguinte, abre aspas, Leila, já posso ir buscar o Gerson no aeroporto? Essa simples curtida do Gerson foi suficiente para que vários torcedores palmeirenses entendessem a deixa como, olha, Palmeiras, está na hora de você entrar em ação e fazer contato. Posso assegurar para vocês, até porque conversei com o Júnior Mendonça, o responsável pela carreira do Gerson, que o Palmeiras até esse momento não procurou, mas se procurar pode dar negócio. Gerson anda insatisfeito no Zenit, pretende ser negociado, o pessoal lá na Rússia também não gostou da forma como o Gerson se apresentou, pelo menos até agora, e se pintar uma proposta relativamente boa, o negócio deve sair. O grande ponto é, ele foi comprado recentemente por 25 milhões de euros, e o Palmeiras já havia tentado um jogador de um nível parecido do próprio Zenit, o Wendel, por 20 milhões de euros, ou melhor, o Zenit pediu 20 milhões de euros e o Palmeiras não conseguiu chegar a esse patamar financeiro. Será que com o Gerson aumentaria essa proposta? Informação que eu tenho é de que não. O negócio só poderia sair se eventualmente o Zenit topasse um empréstimo ou algo do gênero, vendendo um pequeno percentual, enfim, precisaria bolar algum plano, alguma estratégia. Não há proposta nem conversas, mas essa entrada, essa
cavada do Gerson pode abrir alguma possibilidade. Só para completar, registrar que Palmeiras e Santos já tem data para se enfrentar. Jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele está marcado para 15 de novembro na Vila Belmiro. Com isso, o Palmeiras vai pagar os 2 jogos atrasados, o primeiro deles contra o Juventude nesse sábado no Allianz, no dia 15 de novembro, contra o Santos na Vila Belmiro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que pintar notícia. Tchau!